Olá pessoal, o tema desta aula é as características dos dados e como adicioná-los em um projeto do Minitab. Bom, nesta aula a gente vai apresentar quais são os diferentes tipos de dados que a gente pode trabalhar no Minitab, como nós podemos adicionar dados no Minitab e como importar dados de fontes externas, como planilhas do Excel e bloco de notas. Bom, vamos começar pelos tipos de dados. Basicamente, no Minitab, há três tipos de dados: os dados numéricos, os dados de texto e os dados de data e tempo. Vamos começar pelos dados numéricos. Vamos colocar aqui alguns exemplos na coluna C1, alguns números aleatórios mesmo. Para colocar o título da coluna, é só dar um duplo clique nessa célula aqui. Vamos dar o título de números. Bom, os dados numéricos, como a gente pode ver, eles ficam alinhados à direita. O segundo tipo de dados são os dados de texto. Vamos dar um exemplo aqui. Nomes: Paulo, Pedro, José, Gabriel. Como a gente pode ver aqui, na coluna C3, nós temos C3-T. Esse T identifica que esta coluna é composta por dados de texto. Outra coisa que é importante de observar é que os dados de texto eles ficam alinhados à esquerda. Por último, nós temos os dados de data ou tempo. Vamos colocar aqui esses dados, alguns exemplos de dados, na coluna C5. Como a gente pode ver aqui, ao lado do C5, nós temos hífen e D. D identifica que os dados dessa coluna são dados de data. O mesmo vai ser observado quando nossos tipos de dados forem do tipo horas. Por exemplo, vamos colocar aqui na coluna C7. A gente vê que ao lado do C7 nós temos o hífen D, assim como na coluna C5. Então esses dados são dados do tipo data e tempo, ok? Um recurso importante que a gente precisa saber é como converter um tipo de dado em outro. Isso é bastante útil, por exemplo, quando a gente vai fazer importação de dados de uma fonte externa, como por exemplo na planilha Excel, e os dados da planilha Excel vêm em forma de texto, por exemplo, e na verdade eles são números, mas eles vieram, não sei porquê, não sei por qual motivo, em forma de texto. A gente precisa converter esses dados de texto para o formato numérico para que a gente possa fazer nossas análises, para que a gente possa fazer nossos cálculos, enfim. Bom, vamos supor que a gente fez a importação dos dados e ao invés de vir no formato numérico, ele vem no formato de texto. Para que a gente consiga calcular, por exemplo, a média dessa coluna, a gente precisa converter esses dados em número, correto? Então, pessoal, a gente vai vir aqui no menu Dados, em seguida, Mudança de tipo de dado. Vamos dar o duplo clique aqui na coluna que a gente quer, na coluna que os dados se encontram, no caso é a C1. E vamos selecionar aqui o novo formato que a gente quer que os dados assumam. No caso, numérico. A gente seleciona aqui numérico automático. Em seguida, a gente clica OK. A gente vê que aqui na coluna C1 não mais tem o hífen T, que tinha anteriormente, identificando que o formato dos dados era o formato de texto. Agora, só tem C1, quer dizer que os dados são numéricos. Além disso, um outro fato que comprova que os dados são numéricos é que eles estão alinhados aqui à direita. Bom, pessoal, a inserção de dados nas planilhas do Minitab, como vocês podem ter percebido, é bastante intuitiva, é bastante fácil, simples. É basicamente digitar o valor que você deseja, ou se não o texto, a data, o tempo na célula que você quer,
e basicamente apertar o Enter, ok? Bom, pessoal, de modo bem parecido com o Excel, o Minitab também oferece a funcionalidade aqui de você arrastar uma seleção de célula de modo que se continue o padrão. Por exemplo, eu digitei aqui 1, 2, 3. Se eu selecionar tudo aqui e vir aqui no canto inferior direito até o cursor se transformar em uma cruz, vai aparecer essa seguinte mensagem: arraste para fora da seleção para continuar o padrão, arraste para dentro para deletar as células. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu arrastar para baixo, nós vamos continuar o padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, como a gente pode ver aqui. Tranquilo? E se eu quiser deletar alguma célula, é só arrastar para cima. Bem parecido com o Excel mesmo. O Minitab também oferece algumas opções de ordenamento de dados. Por exemplo, na coluna C1, eu digitei alguns números aleatórios e eu quero ordená-los na forma crescente. Eu vou vir aqui em Dados, Ordenar, vou clicar aqui na C1, colocar Ordem aumentando, vou colocar aqui para ordenar a coluna especificada, eu vou especificar a coluna aqui, C1, local de armazenamento, no final da coluna, na coluna original ou no final da worksheet atual. Vamos colocar aqui no final da worksheet atual. Então pronto, a gente pode ver aqui que está na forma crescente. Bom, pessoal, agora eu vou ensinar como importar dados de uma fonte externa, como uma planilha de Excel ou um arquivo de bloco de notas. É bem simples. Nós vamos vir aqui no menu Arquivo, Abrir. Nós vamos localizar esse documento no nosso computador. Por exemplo, vamos começar pelo arquivo do Excel. Está carregando, só um segundo. Apareceu essa mensagem. A planilha que eu estou importando os dados ela é bastante grande. Ela tem aproximadamente 24.000 linhas. Tá? E aqui tem todas as colunas da minha planilha. A interface aqui do Minitab é bastante simples, né? Ela permite que eu escolha qual coluna que eu quero importar. Basicamente aqui marcando e desmarcando as caixas das colunas e aqui a quantidade de linha que eu quero importar, tá? Se eu quiser importar toda a planilha, é só eu manter aqui os valores originais e se eu quiser desmarcar aqui, por exemplo, a coluna A, é só eu desmarcar essa caixa, tudo bem? Vamos supor que eu quero deixar os dados tal qual eles estão na planilha de Excel. Eu em seguida clico aqui em OK. Ok. E pronto, pessoal. A gente pode ver aqui que importou todos os dados tal qual eles estão na planilha de Excel. Muitos dados, né? 24.000 linhas. Um outro tipo de dado que a gente pode importar são dados que estão no formato do bloco de notas. É só a gente vir aqui também, o mesmo esquema, arquivo, abrir e selecionar o arquivo TXT. Bom, no meu arquivo,
as colunas estão separadas por espaço. Então, eu tenho que vir aqui, delimitador de campo, eu vou alterar de tab, né, para espaço, desculpa. E aí a gente viu que está separado certinho.